Ela recebe uma ligação e espera que seja uma notícia de Bulent. Ruia pergunta o que houve. Tomris pergunta onde ele está. Sisek começa a ferir a própria mão novamente. Tomris conta que Bulent não saiu do país e Ruia diz que já esperava por isso. A médica conta que o advogado também não encontrou, pois ele sumiu, e se pergunta se algo aconteceu com ele. Sisek estranha, mas a médica diz que tudo pode acontecer com ele. Ruia fica pensativa e relembra que Atlas disse que seu pai nunca saiu do galpão após confundi-la com Sisek. Tomris diz que a audiência começará em breve e pede que abracem Semri por ela, pois terá uma cirurgia. Ruia pede que ela vá na frente, pois terminará seu chá antes. Sisek diz que está bem e parte. Ozan conta que Ruia e Semri conversaram um pouco pela internet e que ela encontrou a clínica. Omer diz que dará certo. Ruia chega ao galpão e o observa. Ela se aproxima e abre a porta. Percebe que está destrancado e começa a descer as escadas após acender a luz. Ela desce calmamente e chega ao porão, ligando outra luz. Observa o galpão ao redor e, caminhando, acaba encontrando a corrente de Bulent. Ela a observa e a pega. Nota os detalhes e vê que está suja de sangue. Fica chocada e suspira. Amires brinca com Atlas e confirma que Vivem já saiu. Ruia pede que lhe tragam uma xícara de café. Ela sai. Atlas diz que ela pode lhe perguntar e Ruia mostra o que encontrou no chão, perguntando se ele já viu aquilo. O menino confirma que sim e relembra quando Bulent entrou em seu quarto exigindo que Skender fosse embora. Ele confirma que pertence a seu pai. Ruia fica pensativa. Omer agradece por terem chegado e Sisek diz que Ruia logo chegará, pedindo que se acalmem. Omer espera que assim seja. Ruia está no táxi e continua observando a corrente. Ela aguarda. Chega ao local esperado e sai do táxi. Conta que não tem notícias de Semri e que o trânsito estava péssimo, o que a deixou irritada. Sisek diz que, conhecendo Semri, ela deve ter convencido Essim e agora estão vindo juntas no avião. Omer espera que cheguem logo. A polícia chega. Os repórteres se aproximam para entrevistar Celebi. Ozan desdenha e Omer acha perfeito. Celebi o vê e Ozan debocha. Ele entra no local sem dizer uma palavra. Ruia pede que Semri chegue logo, mas diz que pode representá-la. Ela pede que entrem para não perderem a audiência. Eles partem. Celebi está abalado e observa Ozan. Celebi e Dorsum são chamados para entrar. Skender chega e sinaliza para Sisek. Semri e Celebi são chamados e Ruia pergunta onde ela está. Omer diz que ela não chegará e que estavam quase conseguindo. Ruia diz que entrará e assim faz. Ozan pede que ela faça todo o possível e ela diz que fará. A sessão é iniciada e Dorsum é apresentado. Celebi também afirma estar ciente. Ulya suspira. Skender está nervoso. Celebi permanece pensativo. Semri é chamada e Ruia se apresenta como representante dela. Ela confirma tudo e o advogado afirma que não seria correto transferir a guarda para Semri. Ruia se opõe, dizendo que as fotografias não provam nada e transgridem a vida privada. O meritíssimo observa a fotografia. Ele pede para ouvir Essim e Ruia explica que a testemunha não está ali. Alguém bate à porta e Semri entra com Essim, pedindo licença pelo atraso. Essim pede desculpas, explicando que se atrasaram devido às suas condições. Essim declara que Celebi nunca deveria ter a guarda de uma criança, pois foi ele quem a deixou naquela situação. Ruia afirma que os arquivos do caso estão disponíveis para averiguação. O juiz pede que continue. Chega a vez de Dorsum se defender. Ele olha para Celebi e se levanta. Afirma ao meritíssimo que é culpado de todas as acusações. Celebi fica chocado e Skender acha perfeito. Ulya está em choque. O advogado fica perdido. Dorsum declara que planejou a operação de contrabando com Celebi. O mesmo fica atônito e olha para a mãe, que não entende nada. Skender continua debochando da situação. Celebi se levanta e diz que ele está mentindo. O juiz pede que se sente, pois falará quando chegar sua vez. Celebi olha para todos e se senta abalado. Skender continua achando tudo perfeito. Todos se levantam e o juiz anuncia que o processo de divórcio foi encerrado e que a guarda de Gunis é concedida sempre por meio dessa sentença. Ela se emociona,
abraça Ruia e agradece a Deus por terem vencido. Semre agradece a Essim pela ajuda e ela também se emociona. Todos se levantam. O juiz informa que a próxima audiência será adiada para averiguação das provas e afirma que os réus permanecerão sob custódia aguardando o julgamento. Ulia fica entristecida e Iskender nervoso. Celebi está horrorizado. Sivel diz estar contente. Celebi sai do local e Semre pergunta por que ele está surpreso. Ozan diz que ele achou que sairia impune dos crimes que cometeu, mas Homer afirma que isso é impossível enquanto eles estiverem ali. Ruia conta que reabrirá o caso de seu pai para provar que ele não cometeu suicídio. Celebi diz que é cedo demais para comemorar, mas Essim afirma que ele está errado e que se deu bem por muito tempo, porém agora chegou a hora de pagar por tudo. Iskender acha perfeito e confirma que ele está pagando pelos crimes. Ulia tenta convencê-lo, mas Iskender coloca a culpa de tudo nela. Semre diz que a justiça é lenta, mas agiu, e revela que agora tem a guarda de Gunis. Ela afirma que o reinado dele chegou ao fim e ele é levado de volta para a viatura. Semre o observa com olhar de vitória. Ozan e Sivel estão felizes. Ruia ri. Essim está vingada. Iskender acha perfeito. Celebi está derrotado. Todos comemoram a vitória. A viatura parte. Os repórteres pedem uma declaração a Semre. Ozan pede que lhes deem licença e Ruia conta que o carro está estacionado na esquina. Semre diz que está tudo bem. Ela dá como exemplo a história do Barba Azul, enquanto Celebi é levado ao presídio. Ele desce da viatura olhando tudo à sua volta. Está impactado com a realidade que está vivendo. É levado até a cela e passa pela catraca. Continua abismado. Observa tudo ao seu redor. Está abatido. Suas mãos estão trêmulas. É levado até a sala e são tiradas suas fotos para identificação. Vira de lado e é tirada mais uma foto. Coloca as digitais. Vê suas mãos manchadas. Retira o paletó, a gravata e a camisa. Depois tira as calças. Faz exame bucal e corporal. Está sendo humilhado. Caminha até a cela. Observa tudo à sua volta. Vê a solitária em que ficará e entra. Fica sem reação. A porta é trancada. Celebi está chocado. Semre diz que a história mudou e afirma que Celebi não suportará o castigo. Celebi exige que abra a porta, dizendo ser Celebi Caiabelli. Semre diz que é difícil reconhecer os barbas azuis de suas vidas, mas afirma que continuarão lutando até o fim. Essim diz estar bem após tudo e agradece a Semre por ter destruído Celebi. Semre diz que ela e seus amigos conseguiram isso porque nunca desistiram de lutar. Essim diz que não precisa cuidar dela, mas Semre deixa claro que não a abandonarão, agradecendo por ter sua filha de volta graças a ela. Celebi está histérico e diz que precisa sair daquele lugar imediatamente. O advogado explica que não tem como ele sair dali agora. Celebi pede que faça Dorsum mudar o depoimento, mas o advogado afirma que ele colaborou com a polícia e que não recuará. Celebi questiona que garantias ele deu, e o advogado diz não saber. Celebi diz que algum deles deve ter contado tudo e se lembra de Iskender, na hora do julgamento, debochando. Ele diz saber que Iskender o traiu e afirma que, quando fizer ir preso, nunca mais sairá de lá. Afirma que não será um Caiabelli preso e diz que usará o incêndio da cisterna e a morte de Kenan para incriminá-lo, alegando que o caçula levará a culpa até pelo caso de Dorsum. O advogado questiona sobre Dorsum, e Celebi diz que ele será forçado a mudar o depoimento. O advogado pergunta quando irão começar, e Celebi diz que Ruia reabrirá o processo de seu pai e afirma que irá ajudá-la, exigindo que marque uma reunião com ela para hoje. Ruia agradece e ele parte. Sisek está feliz. Ruia conta que Semre queria alugar ali anteriormente, mas não tinha dinheiro. Sisek diz que elas irão pagar juntas e fica sabendo que os móveis chegarão logo. Ela vê Ruia com a corrente de Bulent e fica chocada, relembrando como atirou do pescoço dele no momento da briga. Ela questiona o que foi, e Ruia pergunta o que é aquilo. Sisek diz não saber, mas Ruia pede que não minta, pois perguntou a Atlas e sabe que era de Bulent. Conta que encontrou no depósito do jardim e mostra a mancha. Sisek questiona o que ela está querendo dizer,
e Rui afirma que Bulent estava lá sendo Atlas e que ninguém mais o viu após aquele dia. Ela pergunta o que aconteceu, mas Sisek diz que não sabe, alegando que não tem a menor ideia do porquê aquilo estar lá. Ruia diz que Tomris está certa, já que Bulent herdaria todas as posses da médica, e pede que lhe conte a verdade, já que são como irmãs. Sisek diz não estar bem e conta que não está conseguindo nem respirar direito. Ruia pergunta por que ela está assim, perguntando se Bulent lhe fez mal. Sisek diz que não foi isso e afirma estar com muitas preocupações, dizendo que tudo está sendo difícil. Ela pede que desçam quando os móveis chegarem, e Ruia deixa claro que depois conversarão sobre isso. Ozan pergunta se já pode ir, e Omer confirma, dizendo que ele já ajudou bastante. Ozan agradece e parte. Ruia desce e eles se encaram. Omer mostra que os móveis estão ali, e Ruia agradece. Ele entra com a caixa no imóvel. Sisek sai e diz que verá como Atlas está, pois está preocupada. Ruia diz que terminará a mudança, mas Sisek diz que não precisa de pressa, despede-se e parte. Ruia estranha, mas se despede. Sisek caminha sem nem olhar para trás. Semri toca a campainha. Ulya atende a porta e diz que ela não pode entrar. Semri diz que veio buscar sua filha apenas. A sogra diz que não poderá levá-la. Semri pergunta se tem certeza, e Ulya amaldiçoa o dia em que Celebi se apaixonou por ela. Semri diz que compartilham da mesma opinião e afirma que não era amor, mas tudo de ruim. Ulya exige que ela saia dali, senão chamará os seguranças, mas Semri diz que pode voltar com a polícia, já que está tudo documentado e a guarda da menina é sua, exigindo que saia de sua frente. Semri entra e chama pela filha. Gunis desce e diz que sentiu sua falta. Semri conta que cumprirá a promessa e que agora mesmo irão embora dali para não voltar nunca mais. Gunis diz que é ótimo. Semri a chama para pegar suas coisas. Gunis nota a reação de Ulya, e Semri deixa claro que ninguém pode separá-las agora, afirmando que está tudo bem. A filha confirma e elas sobem as escadas. Ulya está abalada. Gunis pergunta se irão embora de verdade sem precisar fugir, e Semri confirma, dizendo que irão sem precisar se esconder. Elas partem. As duas descem as escadas e Ulya diz que ela está errada e que irá se arrepender disso. Semri gargalha e diz querer que ela viva muito para ver a pessoa violenta que ela protege. Semri e a filha partem, e Ulya suspira. Elas descem as escadas e caminham até a saída. Gunis fica feliz ao ver Ozan e corre para abraçá-lo. Conta que ela e sua mãe não precisam mais fugir e que ficará com ela. Ozan diz que sabe. Ela diz estar bastante feliz. Ozan diz que também está, e partem para o carro. Ozan as ajuda. Semri entra no carro e Ozan faz o mesmo. Eles partem dali sem nem olhar para trás. Semri diz que passaram da casa, e Ozan diz que sabe, explicando que irão por outra rua. Ela não entende. Gunis pergunta para onde irão, e ele diz que é uma surpresa. Ozun atrapalha o caminho e pede que saiam. Ozan diz que estão tramando algo. Ozun e seus amigos, junto de Omer, fazem uma música ao vivo. Todos acham graça. Zeynep chega. Gunis pergunta se é para eles, e Semri confirma, mostrando a faixa de sejam bem-vindos. Ruia e Anin veem tudo pela janela. Anin o chama de louco, e Ruia confirma que ele é um pouco. Omer ensina Gunis a dançar. Anin pergunta se elas descerão. Todos na rua estão animados. Zeynep acha graça dos passos de Ozan e o arrasta para dançar. Ele puxa Semri para dançar, e Gunis diz que é muito fácil. Todos entram na onda. Os músicos cantam e tocam. Ruia e Anin chegam. Ela vê Zeynep e Omer entrosados. Anin diz que ela deve dançar com eles, em vez de ficar ali olhando. Ruia diz que não irá. Ozan mostra que Ruia está ali, e Semri a chama. Omer para de dançar no instante em que a vê. Seer e Serkan se aproximam. Ruia conta que foi atraída para aquilo. Ozan chama sua mãe, mas ela está com cara de poucos amigos. Semri percebe. Ela passa como se não houvesse amanhã. Ozan agradece e pede que terminem agora. Ozun fica encarregado de encerrar. Semri diz que fizeram muito barulho. Omer diz que precisam comemorar. Semri pede que Seer não mude de ideia em relação à casa, e Anin espera o mesmo.
Ruia diz que seria decepcionante, mas Semri diz que precisam daquela casa. Ruia diz que não precisam, pois alugou uma casa para elas e agora unirão forças. Gunis fica feliz por terem uma casa nova. Semri pergunta o que o advogado de Celebi está fazendo ali. O advogado se apresenta e conta a Ruia que Celebi quer vê-la, pois quer ajudar no caso de Kena. Todos ficam chocados. Ulia pergunta como ele está. Ela insiste e afirma que o tirará dali, pedindo que confie. O filho pergunta como fará isso, mas ela diz que ainda descobrirá uma maneira, alegando que ele é seu tesouro e que não pode deixá-lo ali. Afirma que ele sairá mais forte do que nunca e que ninguém será capaz de derrotá-lo. Ele pergunta por Gunis. Ulia hesita em contar, mas revela que Semri levou, pois tinha ordem judicial e não podia fazer nada para impedir. Celebi diz que é tudo culpa de Skender. Ulia pergunta o que o caçula tem a ver com isso, e o mais velho revela que ele usou Dorsum contra ele. A encarregada avisa que Sisek está ali, e ele permite a entrada. Sisek conta que Ruia encontrou a corrente de Bulent no depósito e que conseguiu desviar o assunto, mas tem certeza de que ela acabará descobrindo. Skender pede que se acalme, pois ele foi o responsável, enquanto ela não fez nada. Ela conta que ele fez isso para defendê-la e que até Tomris está o procurando. Skender diz que esse desaparecimento é ótimo, mas Sisek diz precisar tirar esse peso de dentro de si. Skender diz que ela deve recomeçar e relembra que ela não fez nada, pois estava à beira da morte. Ela diz que tem de ir à polícia, mas ele pede que esqueça tudo isso, pois quer que ela seja feliz, alegando que se sente bem quando ela está bem. Ela diz que é melhor ir embora, despede-se e parte. O advogado diz já saber quem contou sobre o depoimento de Celebi e afirma que ele escolheu o lado errado. Diz que ele tem uma última chance para se redimir, e ele pergunta o que quer. O advogado vê Sisek saindo e a observa. Ele pergunta por que ela está ali e pede que descubra, alegando que lhe deve contar tudo o que Skender está fazendo, e o dispensa. Ruia pede que agilize e pergunta como pode ajudá-lo. Celebi relembra que ela o chamou de assassino de Kena e afirma que a ajudará a reabrir o caso. Ela pergunta o que ele está tentando fazer e diz que não acredita em nada do que ele está dizendo. Ele diz que ela pode não acreditar nele, mas pede que acredite na prova que terá em sua casa, pois Fátima está esperando em sua casa, no cofre, e afirma que ela mudará de ideia. Ela diz que já terminaram e pede que abra, por favor. Ela parte.